Em relação ao reino plantae, como nós começamos a falar já em aula anterior sobre as plantas conhecidas como briófitas, falamos sobre o ciclo evolutivo das briófitas. Quando nós falamos em geral do reino plantae, falamos que todos os organismos são pluricelulares, eucariontes e todos são autótrofos, quer dizer, produzem o seu próprio alimento. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as pteridófitas. Aqui nós temos como principal exemplo a samambaia. Ainda representantes do reino plantae, as gimnospermas, que vamos falar no segundo momento, e as angiospermas. As relações filogenéticas dentro do reino plantae. As algas verdes, né? Aqui um ancestral comum, e aí surge esse grupo aqui que são as algas verdes. Esse cladograma mostra então que surgem os gametângios revestidos por células estéreis, o embrião retido no gametângio feminino. E quando aparece isso aqui, as estruturas vão estar presentes nas plantas conhecidas como briófitas. Aí surge um outro fator evolutivo, que são os vasos condutores de seiva, e surgem as pteridófitas. Aí vem o surgimento das sementes, que aparecem nas gimnospermas, as flores e frutos, que aparecem nas angiospermas. Só que vamos voltar um pouquinho aqui, ó, de pteridófitas até angiospermas, nós temos todas as plantas traqueófitas. Por quê? Porque elas apresentam os vasos condutores de seiva. Já as briófitas e as algas verdes são atraqueófitas, não apresentam vaso condutor de seiva. E de gimnosperma para cima, gimnospermas e angiospermas, nós temos as plantas chamadas de espermatófitas, porque elas produzem semente. Aqui, como exemplo, nós temos uma briófita, um musgo, e essa parte aqui de baixo, que é verdinha, é o gametófito. Tudo aqui embaixo é o gametófito. Esse cabinho aqui é o esporófito. A planta que tem o gametófito, o esporófito sobre o gametófito, é a planta, o gametófito feminino. A planta que só tem o gametófito, como essa aqui, ela é o gametófito masculino. O esporófito é totalmente dependente do gametófito. Por que as briófitas apresentam um corpo muito pequeno? A estrutura é muito pequena, apenas alguns milímetros de altura, porque o transporte é feito de célula a célula. Então, vai por difusão de uma célula para outra, de uma célula para outra, de uma célula para outra. Se ela tiver um porte muito grande, os nutrientes não conseguem chegar até, sei lá, aqui do rizoide, que é uma raiz meio que falsificada, né? Até essa parte aqui superior. Então, elas precisam ter pequeno porte. Apresentam o rizoide, o cauloide e o folioide. E na retomada do ciclo de vida das briófitas, nós temos aqui o gametófito feminino e o gametófito masculino. O gametófito masculino, obviamente, ele vai produzir o gametófito masculino que está aqui, obviamente vai produzir o gameta masculino. O gameta masculino vai ser produzido dentro de um gametângio, que é o anterídeo. O anterídeo é como se fosse o testículo no homem. E essas células aqui, elas são os anterozoides, que são os gametas masculinos. Essa planta representa o gametófito feminino. Ela contém aqui nessa região a estrutura que é o arquegônio. O arquegônio é o gametângio feminino. Se for pensar no ser humano, o gametângio ele é comparado ao ovário no ser humano, na mulher. Os anterozoides vão sair daqui do gametófito masculino
e vão migrar para o gametófito feminino para encontrar essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui é o arquegônio, que contém a oosfera, e a oosfera, quem que ela é? O gameta feminino. Então, o anterozoide ou os anterozoides que estão aqui, ó, eles vão nadar, veja que ele tem flagelo, eles vão nadar para fazer a fecundação da oosfera. Muito bem. Após o processo de fecundação, vão ocorrer divisões mitóticas para poder formar o embrião que está aqui dentro. O embrião vai se desenvolver e vai voltar. Desculpa. O embrião, quando se desenvolve, ele vai formar o esporófito. Porque o embrião, ele é 2N. 2N. Ele vai formar o esporófito. Veja que o esporófito vai ficar sobre um gametófito. Que gametófito que é? Que tá aqui, ó. Gametófito feminino. Porque a oosfera vai estar aqui dentro do gametófito feminino. O esporófito ele é 2N. Esporófito é 2N. Ele vai ter essa cápsula aqui. Essa cápsula também é 2N. Ela vai sofrer um processo de meiose. Essa cápsula vai formar esporos. O nome dessa estrutura aqui, ó, é o esporófito. Vai produzir esporos. Como que ela vai produzir esporos? Por meiose. Esses esporos, quando caem no solo, vão germinar e vão formar quem? O gametófito feminino e o gametófito masculino, iniciando o ciclo novamente. As pteridófitas, como principal exemplo, nós temos a samambaia. A samambaia, como a gente está visualizando aqui, ela é conhecida como esporófito. Esta geração nas pteridófitas é uma geração duradoura e vascular. Tem a presença dos vasos condutores de seiva. Já a estrutura que nós estamos vendo aqui do lado, uma estrutura com formato de coração na cor verde, é o gametófito, que também é conhecido como prótalo. O esporófito, então, é a samambaia. Aqui o que acontece? O esporófito continua sendo 2N. Ele continua sendo uma estrutura 2N produtora de esporos. Só que aqui ela é uma estrutura que passa a ser duradoura e vascular. Esta estrutura, que tem mais ou menos 1 centímetro de largura aqui, né? De largura, com forma de coração, é o gametófito. O gametófito também é chamado de prótalo. E ele é hermafrodita. Gametófito aqui, ele é hermafrodita. Ele tem os dois sexos, masculino e feminino, na mesma estrutura. Ele é uma estrutura menos duradoura e avascular. Esta estrutura, conhecida como rizoma, é uma estrutura que é o caule desta planta. Ela contém no seu interior os vasos condutores de seiva. Esta estrutura inteira, ela é o esporófito. E o esporófito, pessoal, sempre vai ser o quê? 2N. O esporófito sempre será 2N. Nesta estrutura, nós estamos observando uma samambaia. A samambaia é o esporófito. Essas estruturas aqui representadas com bolinhas, aqui, ó, mudar a cor, todas essas bolinhas aqui, cada bolinha dessa, o soro é um conjunto de esporângio.
Cada bolinha dessa aqui é um soro, que tem um conjunto de esporângios. Os esporângios são células 2Ns, que vão sofrer meiose e formar os esporos, que são célula N. Esta estrutura que está na folha, ou seja, ela é a folha jovem do esporófito, ela recebe o nome de báculo. Báculo. A estrutura observada, então, é conhecida como báculo. Ela é a folha jovem. É a folha jovem da pteridófita. No ciclo de vida das pteridófitas, nós vamos ter o esporófito, que é 2N, é adulto. Ele tem as estruturas chamadas de soros ou soros, que contém várias células 2N, que são os esporângios. Ó, tá falando, o esporângio é 2N. Vai acontecer o processo de meiose e vai produzir quem? Esses negocinhos aqui, ó. Que são essas bolinhas aqui. Os esporos. Se eu tenho um esporângio 2N fazendo esporos que são N, então, obviamente, aqui aconteceu uma meiose. Os esporos que estão aqui, eles vão cair no solo e entrar no processo de germinação. E nesse processo de germinação, eles vão formar esta estrutura. Esta estrutura é o prótalo, que nada mais é do que o gametófito. Gametófito sempre é N. O gametófito vai ter a oosfera e o anterídeo. A oosfera é o gameta feminino. O anterídeo, na verdade, o anterozoide, é o gameta masculino. O arquegônio é o órgão reprodutor feminino, que vai produzir a oosfera. E o anterídeo é o órgão reprodutor masculino, que vai produzir os anterozoides. Os anterozoides vão nadar e vão fecundar quem? A oosfera. Então, aqui dentro a oosfera. O anterozoide vai entrar e vai fecundar a oosfera. Quando acontece a fecundação, é o quê? N mais N, que vai formar o zigoto, que vai ser 2N. Esse zigoto 2N vai crescer, sofrer mitoses e vai formar quem? O esporófito, né? Então, daqui do zigoto para o esporófito, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho várias células, 2N, então daqui para cá teve que acontecer uma mitose. Mitose. Ok? O que há de semelhança entre as briófitas e as pteridófitas? Primeiro, que nós vamos falar aqui é que elas são isosporadas. O que isso quer dizer? Isosporadas. Os esporos são do mesmo tamanho, porque a palavra iso significa igual, esporos iguais. A dispersão é realizada dos esporos, realizada pelo vento. Elas são plantas criptógamas. O que são plantas criptógamas? Plantas cujas estruturas reprodutivas não são visíveis. A fecundação depende da água, ou seja, a água que está no ambiente é importante para que haja o processo de fecundação, para que o anterozoide nade até encontrar com a oosfera. E essas plantas, tanto briófitas quanto pteridófitas, elas não produzem nem flor, nem semente e nem frutos.